Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava dormindo. E nessa história aconteceu o quê? No momento que eu estava dormindo, eu estava dormindo muito sobre profundos. Isso, no momento que eu já estava dormindo, eu tinha ouvido um barulho na janela. Depois que eu ter ouvido o barulho na janela, eu despertei. Aí depois disso, eu fui até a janela para ver quem era que estava batendo naquela janela e quem era que estava fazendo aquele barulho. E quando cheguei até a janela, não tinha ninguém. Aí tudo bem, normal. Aí depois disso, eu vi um barulho na porta. O barulho na porta estava fazendo isso aqui, ó. Depois de eu ter ouvido esse barulho, eu comecei a pensar. E depois disso, eu comecei a pensar. Se eu estou ouvindo barulho na porta e na janela, eu comecei a pensar. Se eu estou sozinho dentro de casa, então quem será que está fazendo esse barulho? Se eu estou sozinho dentro de casa. Comecei a analisar que deve ser alguém da minha família que pode estar me zoando. Mas eu pensei para analisar. A minha família não ia ficar acordada essa hora só para poder brincar comigo, não para fazer uma brincadeira de mau gosto como essa. E depois disso, eu tive uma grande coragem de ir até a porta. E depois disso, eu abri a porta e eu fui direto à cozinha. Depois da cozinha, aconteceu uma coisa muito assustadora. Do nada, as luzes começaram a piscar. Depois de alguns segundos que as luzes do nada pararam de piscar, do nada comecei a ouvir uma voz muito assustadora que saía de uma escuridão. Depois de alguns segundos, aquela risada parou. E de repente, do nada, quando aquela risada parou, as luzes voltaram ao normal. Depois que as luzes voltaram a normais, do nada apareceu uma pessoa descosta e com a mesma roupa preta. Depois disso que eu tenho visto o cara da roupa preta, eu pensei de ter uma grande ideia de falar com ele. Eu sei que seria uma péssima ideia falar com uma pessoa que você não conhece. E aí eu tive uma grande coragem de falar com ele. E eu falei com ele. Eu falei, quem é você? Depois de alguns segundos, ele não me respondeu. Depois da segunda que eu perguntei assim, quem é você? Ele também não respondeu. Mas quando eu perguntei na terceira, aconteceu uma coisa muito assustadora. Ele virou para mim, ele falou que se eu responder pelo nome dele da quarta e da quinta vez, ele falou que ia me matar e me levar para o 7 além. Depois disso, eu fiquei muito apavorado. Aí a única coisa que eu pensei, de ir logo para o quarto e trancar as portas. Depois que eu ter fechado a porta e depois eu ter chegado nos quartos, ele estava lá no meu quarto. E únicas palavras que ele disse o seguinte: eu vou te matar. E depois que ele falou que vai me matar, ele chegou perto de mim, pegou uma faca e esfaqueou até meu peito. No momento que eu acordei, eu percebi que aquilo era só um pesadelo. Depois disso, eu voltei a dormir. E depois que eu estava dormindo, do nada, eu parei no meio de uma floresta. E depois eu apareci dentro de uma floresta. E nessa floresta, do nada,
eu vi um barulho no meio da floresta. E na hora que eu vi o barulho, eu do nada despertei. Depois de eu ter despertado, eu acordei e eu disse únicas meias palavras. E a única dessas palavras eu falei aonde que eu estava. Aí depois que eu falei aonde que eu estava, aí de repente surgiu uma voz pedindo socorro. E essa voz parecida com essa aqui, ó. Socorro, socorro. Aí tá bem. E eu fui até essa voz que já estava pedindo socorro. E quando eu cheguei nesse local, aquela voz não estava mais lá. Eu pensei que aquela voz já tinha saído da minha cabeça. Ou se não se passa de alguma imaginação na minha mente, pode ter criado aquela voz pedindo socorro. E depois disso, alguns minutos, do nada apareceu a voz de novo. E falando para eu poder ir no cemitério. Aí depois essa voz pegou e falou assim: socorro, socorro, eu estou no cemitério. Aí depois disso, quando eu cheguei no cemitério, eu tive uma grande surpresa. De repente, aparece alguém de costas. Aí depois dessas horas, eu comecei a imaginar. Se eu do nada apareci no meio de uma floresta, e essa voz me pediu para ir no cemitério, casa que vai ter uma assombração no meio de um cemitério. E como essa pessoa que tá de costas, né? Aí depois disso, eu comecei a reparar. Depois que eu teve alguma certeza de chamar essa pessoa, para ver se essa pessoa não é a mesma que aquela pessoa que me matou no outro sonho. Aí eu chamei pelo nome dele, e depois disso que eu chamei pelo nome dele, ele do nada virou para mim e disse essa seguinte fala. Ele pegou e falou assim: ah, então você não é aquele mesmo garoto que eu matei você no outro sonho? Por acaso você não tá querendo morrer aqui também? Depois disso eu comecei a imaginar, então era ele então. É como se fosse que sempre que eu tô dormindo, sempre que eu tô sonhando, ele vai aparecer em todos os sonhos que eu te começar a sonhar. Aí depois disso, passou alguns minutos, e depois que ele virou para mim, aí de repente chegou perto de mim e fez a mesma coisa que ele fez no outro sonho. Chegou perto de mim e depois ele me matou. E depois disso, a história do Homem do Capuz Preto se encerra por hoje. Nunca se sabe o que aconteceu comigo e nunca se sabe sobre o cara do capuz preto. Depois de ele ter me matado, ninguém nunca mais conseguiu encontrar o meu corpo. Tipo, se ele me matou no sonho, eu também estava morto na realidade. E depois passou alguns anos, eu estava morto. E depois de alguns anos, eu fui enterrado num cemitério.